Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem de saúde e seguindo as regrinhas básicas, né? Lavando bem as mãos, utilizando o álcool gel e a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes aqui ao lado você segue a aba nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. E nesse número de WhatsApp você envia o seu trabalho audiovisual, sua dúvida, sua sugestão, e se precisar de ajuda em qualquer momento da sua produção audiovisual, você envia que eu vou te auxiliar da melhor maneira possível, certo? Lembrando vocês que de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã e às 17 horas, né, 5 horas da tarde, acontece a roda de conversa, um momento onde você e os seus demais colegas têm a oportunidade de conversar ao vivo junto comigo para falarmos sobre questões audiovisuais, sobre as edições de vídeo e tirar suas dúvidas em geral, certo? Meus amigos e minhas amigas, nas videoaulas passadas eu mostrei um pouco do funcionamento do Fotopeia, né? O Photopea. Vamos voltar a mexer nele hoje, porque eu quero aplicar com vocês um exercício para construirmos uma thumbnail, né? Então a thumbnail é aquela imagem de início do vídeo, né? Onde aparece na linha do tempo do YouTube, é a primeira imagem que aparece, então tem que ser uma imagem chamativa, né? Uma imagem que seja interessante para você clicar e assistir. Então a thumbnail serve para que você dê o primeiro interesse ao público para visualizar aquele seu vídeo, certo? Na maioria das thumbnails que a gente vê por aí, existe, assim como também acontece no nosso canal Portal Aba Digital, nós temos a imagem do professor ali em primeiro plano e atrás temos formas geométricas e o texto dizendo sobre o que é aquele vídeo. Mas também podemos fazer de outra maneira. Hoje vamos fazer a preparação de duas imagens, de duas fotos para montarmos em multiplataforma, ou seja, vamos utilizar o Photopea para fazer o recorte dessa imagem, preparar essa imagem para podermos jogar lá no Canva e fazer o designer dessa thumbnail no Canva, né? Então vamos aproveitar o melhor dos dois mundos gratuitos aí no sistema online, né? Em plataformas online, onde você não precisa baixar o aplicativo ou o software no computador ou no celular, ok? Na nossa primeira imagem, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós temos... Eu vou aproveitar uma foto minha onde eu estou em um fundo neutro, né? Então eu estou em uma parede branca, assim como essa aqui atrás de mim. E para essa imagem eu vou recortar ela. Então eu vou deixar apenas a minha imagem sem fundo para aplicar no Canva. E nessa outra imagem aqui, que tem bastante cenário, ao invés de recortar todo esse fundo, nós vamos destacar o primeiro campo ali, que sou eu, né? Então o objeto principal. E o restante iremos desfocar. Também é uma maneira de criarmos uma thumbnail, de deixar isso mais interessante visualmente, ok? Então vamos lá no Photopea, né? Ou Fotopeia. Vou em arquivo e vou abrir a primeira imagem, que é essa onde eu estou com o fundo branco, né? Ou boa parte dele. E aí nós vamos recortar toda a informação sua, né? Então se você tiver a possibilidade de tirar foto em um fundo neutro ali, que você se destaca bastante, fica mais fácil de fazer isso. Nós temos algumas opções para fazer esse recorte. Podemos fazer o recorte de maneira manual, utilizando o laço, né? Onde você vai passar por cima de tudo que você quer para fazer esse recorte. Ou podemos utilizar a varinha mágica, né? Então esse símbolo aqui de varinha mágica, onde você clica, ele vai fazer o reconhecimento dos pixels daquela cor e fazer a seleção. Se essa imagem de fundo estiver bem homogênea, você vai conseguir fazer isso de uma melhor forma. Aqui no caso, quando eu clico, ele não consegue selecionar tudo, porque eu tenho essas diferenças de cor, né? Então você vê que tem um branco indo para o cinza, né? As sombras mudam a cor, então ele não faz esse reconhecimento tão bem. O que você pode fazer é ir unindo essa máscara, né? Então a partir do momento que eu seguro o Shift e clico, ele faz a somatória daquele primeiro com esse segundo ponto que eu cliquei. Se você estiver utilizando o celular, você pode alterar aqui, né? Então essa parte aqui onde tem essas bolas vão dizer que tipo de união ou subtração a sua máscara vai fazer, né? Então perceba que quando eu aperto o Shift, que é para somar, aparece nesse carinha aqui, que é o Near,
Se eu aperto o Alt, que é para subtrair, vai para esse outro carinha aqui, que tem o nome de subtrair. Tá? Então, se você estiver utilizando o celular, você não tem o Shift para apertar, mas você consegue fazer o controle apertando nessas bolas aí para unir ou subtrair essa máscara, né? Essa seleção. Então, eu vou fazendo isso, eu vou somando essas informações, né? Para selecionar melhor as imagens, né? Então, você vai clicando e selecionando onde são as partes para você ir somando isso e ficar próximo a você, né? Claro que depois a gente tem que fazer uma certa correção disso, mas de primeiro momento você consegue fazer boa parte da seleção dessa maneira. Para melhorar essa seleção, a gente escolhe a máscara aqui, a seleção em laço, né? Esse lacinho aqui. Vamos dar zoom e vamos fazendo os detalhes, né? Fazendo esse recorte mais próximo ao nosso corpo ali, para fazer tudo bem direitinho. Então, sempre dá o zoom para a gente enxergar bem de perto isso. E aí vamos arrumando essa seleção aqui. Esse é um trabalho que você precisa ter paciência, não pode ter pressa para fazer, porque senão você pode errar na hora de fazer essa seleção, né? Mas aos pouquinhos, devagarinho, você consegue deixar tudo ali bem selecionado, sempre dando zoom para consertar essas partes que não foram selecionadas ou acabar tirando partes que foram selecionadas e que não deveriam estar selecionadas, ok? Então, nessas partes aqui do cabelo, a gente vai perder alguns fios, mas não tem problema. Inclusive nessa parte aqui, ó, que não está selecionada, eu não consigo fazer pelo laço. Então posso pegar a varinha mágica de novo e ir clicando nessas partes aqui para fazer uma seleção entre os fios de cabelo, para a gente ter alguma permanência de fios ali para ficar melhor, mais interessante esse recorte. Tudo bem? Bom, então tenho praticamente tudo selecionado, só essa parte que falta aqui. Vamos selecionar. E aí, se você estiver utilizando o computador, você pode apertar apenas o Delete, né, que vai recortar isso. Ou você seleciona a borracha aqui para apagar. Ou se você estiver utilizando o celular, você pode editar e cortar. E aí você vai retirar essa imagem. Ou apenas também limpar, certo? E aí dessa maneira eu já tenho a minha imagem recortada, né? Então eu tenho agora apenas a minha imagem, onde vai ser possível sobrepor em qualquer outra informação. Então a primeira imagem já foi feita, vou em Arquivo, Exportar como PNG para manter essa seleção, né, de camada. Aqui eu estou vendo que deu um defeitinho, ó. Então toma cuidado para que isso não aconteça. Olha só, eu perdi parte do rosto aqui, né? Então eu vou até voltar aqui para refazer isso aqui. Então vou tirar essa parte aqui e vou refazer o recorte. Como meu rosto está bem iluminado dessa parte, ficou quase branco, então deu esse problema. Pronto. Agora eu posso salvar e exportar isso como PNG, que já não tem aquela parte ali prejudicada. Salvei isso. E aí depois a gente vai jogar no Canva para fazer isso. Mas antes, vamos fazer aquela outra imagem, né? Então vou abrir aquela outra imagem, onde eu tenho todo esse cenário. Deixa eu fechar isso aqui. E aí, da mesma maneira que a gente fez o outro, a gente não vai conseguir fazer nesse. Porque eu tenho muita informação de cores, né? Então eu não consigo pegar a ferramenta de varinha mágica e ir selecionando, porque as informações são bem diferentes. Então, nesse caso, a gente vai ter que aplicar manualmente essa seleção, tá? Então, vou escolher o que seria menor para selecionar, que sou eu, né? Então, eu vou bem próximo aqui e vou começar a fazer essa máscara, né? E eu posso ir fazendo isso aos poucos,
né? Então sempre utilizando o unir ou subtrair para a gente conseguir ir fazer esse recorte, né? Então eu vou primeiro fazendo a beirada e depois eu vou me preocupar em selecionar o resto. Então, novamente, é um trabalho que você precisa ter calma, paciência para fazer. A pressa nunca é algo que favorece esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de exercício. Então, vá com calma fazendo o seu recorte, a sua seleção, né? Para não ficar feio. Então, a gente vai selecionando em torno da imagem. Lembrando que esse é um trabalho aqui que geralmente é feito pelo designer, mas é interessante, é bom nós termos a noção básica de fazer isso, né? O básico é bom a gente saber fazer, porque afinal de contas, hoje em dia você tem todo um tempo curto para a realização de alguns projetos, né? Então, se você tiver essa noção básica de fazer essa preparação de imagem, né? Preparar algum item ali de arte que você precise recortar para utilizar no seu vídeo, você mesmo do audiovisual pode realizar isso, né? Através dessas ferramentas. Então, a gente tem geralmente como realizar algumas coisas mais rápidas do que ficar esperando a resposta de um designer para fazer isso, porque às vezes não temos tempo suficiente para esperar que esteja pronto. E se você é um videomaker, você quer ser um videomaker, que é aquela função que você realiza todo o processo de pré-produção, produção e pós-produção, você tem que saber realizar minimamente também esses artifícios, né? Essas preparações de conteúdo. Então vou fazer um pouco rápido aqui para a gente não perder muito tempo. Na casa de vocês vão fazendo com calma para deixar isso bem feitinho. Não esqueça de fazer a união ou subtração, né, para adicionar ou tirar aquilo que ficou indesejado. Então, por exemplo, essa parte estou com o Alt ativo para subtrair e poder ter novamente a informação do meu ombro ali. E assim você vai selecionando todo o conteúdo que você quer, certo? Então, de primeiro momento, fiz toda essa volta e aí depois que eu fiz essa volta, eu consigo fazer de forma mais grosseira aqui para selecionar todo o resto. Aqui deu uma falha, eu vou lá e conserto essa falha. Então, estamos quase chegando no momento de selecionar tudo. Vamos lá aplicando essa máscara aqui. E pronto, estou praticamente todo selecionado. Então, eu tenho a minha o primeiro objeto em destaque, que sou eu, né? Ou no caso, você aí. E aí agora a gente vai separar isso do fundo. Então, você pode editar e copiar mesclado. E aí eu tenho a primeira camada e a segunda camada. Repara que eu ainda estou nessa camada de baixo, eu não recortei. Não é necessário retirar, eu tenho apenas eu selecionado e o fundo ali selecionado, ok? E aí nesse de baixo aqui, nós vamos aplicar um efeito de filtro, né? Aquele borrão ou desfoque, que em inglês que a gente tem o costume de utilizar na edição de vídeo, o blur, né? Então a gente vai selecionar essa camada de baixo e vamos adicionar o filtro de blur, que no caso aqui é borrão. A gente tem o costume de utilizar o desfoque gaussiano, mas você pode experimentar esses outros desfoques, né? Então, para a gente saber qual vai ficar bom, apenas testando. Então, você testa, não gostou, desfaz e tenta outro, e assim por diante. Vou tentar aqui desfoque gaussiano.
vai aparecer a caixinha de opção aqui, onde você vai dar mais ou menos desfoque. Então repara que nesse padrão aqui, já ficou bem desfocadinho aqui, mas ainda pode ser aumentado. Então vou aumentar um pouquinho esse raio, para desfocar mais. Ó. Aqui já ficou muito desfocado, né? Então vou tirar um pouco e aí você vai testando. Assim eu já gosto, dá para saber ainda o que é, mas estou bem desfocado. Dou aceitar e aí nós temos a imagem, ó, com o fundo desfocado para fazer a nossa thumbnail. Então vou salvar isso como PNG também. Poderia ser em JPEG? Poderia ser em JPEG. Como eu não tenho informação de transparência nesse caso, não faria diferença. Mas eu prefiro salvar em PNG pela qualidade da imagem. Ok? Então, dessa maneira, nós temos dois tipos de imagem para fazer a nossa thumbnail. Se você conseguir fazer a foto em um fundo assim mais neutro para recortar você, faça dessa maneira. Se você não tiver essa opção, faça dessa outra maneira. Selecione você, corte e copia mesclado para você separar essa imagem e aí na imagem de fundo você aplica o filtro de desfoque. Pode ser o desfoque gaussiano, que foi o que eu utilizei aqui, ou outro tipo de desfoque. Tente, né? Você só vai saber qual desfoque ficou melhor se você for aplicando e vendo o resultado disso. Ok? Não gostou do resultado? Não aplica, ou se você aplicou, desfaz. Faz o Ctrl Z, né? Entra no histórico e volta uma dessas opções. Certo? Então, para o vídeo não ficar longo, na próxima videoaula eu mostro isso sendo montado no Canva, ok? Então vai lá, tira a sua foto, seja num fundo neutro, seja em um outro fundo com bastante informação. E nós temos essas duas opções para você fazer este exercício, ok? Teve dúvida, tá com dificuldade? Deixa nos comentários que eu ajudo você de uma maneira, seja por texto no caso do comentário, ou pelo WhatsApp da aba você também consegue mandar a sua dúvida, o seu pedido de ajuda para isso, certo? Um grande abraço, espero vocês na próxima e tchau!